Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa lição. É lição 4, né? Isso. Caráter cristão. Os irmãos vão me ajudar aí na leitura dos textos quando for preciso. E a gente vai caminhando junto aqui, ok? Já falamos aqui sobre essa questão do caráter, que é uma expressão que vem de dentro, né? Ela se exterioriza através da prática da vida cristã, uma vez que esse caráter, ele está, digamos assim, sendo aperfeiçoado em nós pela obra do Espírito Santo, tá? O Espírito de Deus que habita em nós. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, porque só para a gente não pegar a ideia da semana passada. Eu vou ler aqui e aí a gente vai caminhando. A verdade é que todos os cristãos desejam agradar a Deus e ter um caráter aprovado por Ele. A vida cristã resume-se na revelação do propósito eterno de Deus, do Cristo em nós, como a gente já viu, Cristo em nós, esperança da glória, né? Colossenses 1:27. Ou seja, a manifestação do caráter de Cristo com o auxílio do Espírito Santo que habita em nós. Essa é a expressão da vida cristã. Nós sermos semelhantes a Cristo, entendendo que isto é um processo, tá? Que a Bíblia chama de santificação. Isso significa que algumas mudanças, ou boa parte das mudanças, elas não acontecem de forma automática. Não existe isso. Não existe essa realidade. Essa realidade aí é outra coisa. Essa transformação, ela é progressiva, à medida que nós vamos seguindo e obedecendo a orientação do Espírito de Deus. Tá? Não basta, aliás, não está voltado para regras, tá? E leis, no sentido de simplesmente obedecer regras e leis, mas sim sermos conduzidos e dirigidos pelo Espírito de Deus dentro dessa realidade, daquilo que Ele estabeleceu. Então é importante nós cultivarmos, na verdade, um relacionamento com o Espírito Santo, ok? Porque essa é a diferença, irmãos, e ela é importantíssima com relação à religiosidade. Falamos aqui na terça-feira passada, se não me foge a memória, sobre a questão dos fariseus que obedeciam à lei, né? Jejuavam, oravam, mas o que Jesus disse para Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Então Ele não falou para uma pessoa pervertida, Ele não falou para uma pessoa idólatra, Ele falou para uma pessoa religiosa. Então, esse processo, ele é fruto da presença do Espírito de Deus em nós. E isso deve ser levado em consideração nessa caminhada. Existem mandamentos, sim. Existem leis, sim. Tá? Mas quem nos santifica, olha, o princípio no Antigo Testamento é o mesmo. Eu sou o Senhor que vos santifico. Tá? Então, o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que realiza essa obra. Então, muito cuidado de colocar a confiança em regras, em leis, em hábitos religiosos, tá? Como se isso por si só fosse nos santificar. Não nos santifica. Tá? Isso nos torna cada vez mais religiosos e legalistas. O que santifica, irmãos, é o trabalhar do Espírito de Deus em nós, através dessas coisas. Você entende isso ou não? Então nós temos em nosso meio pessoas espirituais e não espirituais. Você entende isso? Quem são os espirituais? Os habitados pelo Espírito. Os não espirituais são pessoas naturais que não nasceram de novo, mas elas estão debaixo de regras e orientações, elas têm uma postura, um comportamento, entre aspas, cristão, mas na sua essência elas não são cristãs. Ok? Então, você precisa discernir isso na sua vida.
Você é nascido de novo? Qual a certeza que você é nascido de novo? Quais são as evidências da regeneração na sua vida? Ok? Eu estava lendo um livro de Tozer sobre a nova vida em Cristo, e ele fala que a maior tragédia do ser humano, a maior decepção, a maior frustração que um ser humano pode passar, viver, é achar que estava bem com Deus e quando chegar naquele dia, ele ser lançado longe da presença de Deus. Porque confiou na religião, nas leis, nas regras, mas não passou por essa experiência e não vivenciou isso. Então é importante nós atentarmos para aquilo que a palavra de Deus nos diz. Quais são as evidências? Eu estou vendo isso na minha vida, estou crescendo, estou amadurecendo, né? As minhas lutas interiores, como é que eu lido com elas? Né? As minhas fraquezas, como é que eu estou levando isso? Como é que eu estou conduzindo? A vida cristã, ela é relacionamento com Deus. E ela é vivida a partir do poder do Espírito de Deus que trabalha primeiramente em nós, transformando-nos, né? Aperfeiçoando-nos à semelhança de Cristo, porque o nosso padrão é Cristo. O que é ser santo? Se parecer com Cristo. É isso. O que é santificação? O trabalho do Espírito de Deus nos transformando à semelhança de Cristo. Isso é santificação. Ok? Como é que você se acha hoje parecido com Cristo? Mais do que ontem ou não? Uma das orações que nós temos que repetir continuamente é a oração do salmista: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Mas, irmãos, não pode ser um jugo, não pode ser algo assim, né? Debaixo de uma pressão ou de medo. Não. É pela ação graciosa do Espírito de Deus. É tranquilo, embora seja um processo que mexe conosco, né? E vai cada vez mais, à medida que nós vamos crescendo, e vai aprofundando cada vez mais o seu trabalhar, mas é pela ação doce e maravilhosa do Espírito de Deus. Até aqui tudo bem? Se tivermos em mente que existe um modelo de Cristo para a conduta cristã, tendo o auxílio do Espírito Santo, isso fará com que naturalmente as qualidades espirituais bíblicas tomem forma em nossas vidas. Então é natural, eu não tenho que forçar nada. Não tenho que forçar nada, eu não tenho que forçar falar a verdade, falar em amor. Não, já está em mim, só tenho que praticar. Porque se eu tiver que forçar, ou eu não entendi o princípio bíblico, ou eu não estou sendo movido pelo Espírito. Não tem que forçar nada. Tem que ser natural, normal. Você é normal ou não? Não, alguns não são normais. Eu sou normal. Entendeu? Tem coisa que é complicado. Ângela que o diga. E alguns irmãos também que estão mais próximos, né? Familiares aqui, Paula, Marco, meu irmão. Complicado. Mas é normal. Ou não? A pessoa fica olhando. Né? Vamos lá. Ó, é normal, já fico meio doido já. A mudança do caráter e a transformação do homem se dão de dentro para fora como uma metamorfose. Já falamos isso, né? Em Romanos capítulo 12, verso 2, o texto fala sobre nós sermos, não vos conformeis, e Paulo faz um jogo de palavras ali. Pode colocar, não tem quem coloque aqui para nós, né? Alguém leia para nós aí, Romanos 12, 2. Ok, quando ele fala não vos conformeis, conformar ali é entrar na forma ou seguir o padrão, é uma transformação externa. O que é uma transformação externa? Hábitos, comportamento, postura que não tem nada a ver com uma realidade interna, ok? É um engano, é uma mentira.
Aí ele vai dizer assim, mas transformai-vos, que é metamorfose ali no grego, que é uma transformação, na verdade, de exteriorizar uma realidade interna. Lembra do texto lá de Mateus 17, quando Jesus foi transfigurado? É a mesma expressão que ele se transfigurou, houve uma metamorfose ali. Jesus exteriorizou a sua real identidade, por assim dizer, o seu caráter. E quando Paulo usa essa expressão em Romanos 12, é justamente isso. O que é viver o caráter cristão? É expressar uma realidade interna. E aqui eu dei muita ênfase e quero voltar nisso. O Espírito de Deus habita em nós. Somos filhos de Deus por adoção, a partir do novo nascimento. Tá? Então essa realidade interior tem que ser exteriorizada. Por isso que não é nada forçado. O fruto do Espírito já está aí. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, já estão aí. É só praticar. Eu falo só praticar como se fosse, né? Mas você está entendendo ou não? Então não é um jugo, uma coisa, né? Não, é a sua realidade. Sabe, às vezes a gente ouve assim, pastor, mas eu não sou hipócrita, porque se eu estou ruim, se eu estou irado, se eu estou indignado, né? Eu não consigo esquecer. Não, a hipocrisia é justamente o contrário. Você tem que ser você mesmo. Porque quem é habitado pelo Espírito se ira ou não? Se indigna ou não? Mas com o tempo ele vai aprender a lidar com isso. Ok. Ótima pergunta. Um exemplo de não forçar, tá? Que por exemplo, forçar um comportamento cristão, tá? É natural você expressar o amor, porque o amor de Deus está no seu coração. Então você não vai, por exemplo, digamos assim, ó, o amor de Deus está no meu coração, eu tenho que expressar esse amor, por exemplo, para com a minha esposa. Só que em algum momento ela fez ou falou alguma coisa que eu não gostei e eu fiquei irado com ela. Ok? E eu não tenho que, naquele momento que eu estou indignado com ela, esconder a ira ou a indignação e expressar um amor e forçar isso. Não, eu tenho que falar para ela, eu tenho que abrir o meu coração, que eu estou chateado, que eu estou irado, e quando aquela ira passar, entendeu? Aí então eu vou naturalmente expressar o amor para com ela, entendeu ou não? Não é fingir, irmãos. Não é maquiar, é sermos nós mesmos. Nós estamos num processo de transformação. Numa situação como essa, mas que não seja questão, por exemplo, esposa, mas família, pega e tu diz que está irado e a pessoa te joga na cara, e aí? Joga na cara como, mas tu é cristão. Digo, sim, por isso que eu me iro, sou normal. Aí você abre lá em Efésios assim, ó, quer ver? Você sabia que se irar é um mandamento? Irai-vos, mas não pequeis. Está no imperativo ali no grego. É que a ira é uma reação em relação a uma injustiça. O que acontece? Ela pode ser produto do meu egoísmo. A coisa não foi feita como eu queria, como eu gostaria, e eu me irei. Agora, agir em ira pode se tornar pecado. O sentimento da ira, irmãos, em si, ele não necessariamente não é pecaminoso, irmãos. Aí é outra coisa, aí é um estilo de vida, entendeu? A pessoa iracunda é aquela que é dominada pela ira. O provérbio diz que você não tem que andar com essa pessoa. Tá? Agora, sentir ira é totalmente normal. Sabe que uma vez alguém numa dessas igrejas que a gente passou, eu e a Ângela, e alguém me disse assim, pastor, o senhor estava falando sobre ira aí, sobre duas coisas, estava falando sobre ira e sobre ciúme. Tá? Quando eu disse que Deus sente ciúme, né, que o ciúme não é necessariamente pecado, o cara foi a loucura. Ficou doido. Até porque, né? Tá. E a ira, ele disse, mas não, o cristão não se ira. Eu digo, onde que está isso que cristão não se ira? Quem disse isso para você? Mas a ira é pecado, sim. A ira em si é pecado. Mas
Em que contexto ela se torna pecado? Nós precisamos de entendimento e compreensão bíblica, senão, é por isso que senão nós vamos viver debaixo de um jugo. Sabe? Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí é uma orientação bíblica. Eu estou irado, eu não resolvo aquilo. Eu fico alimentando aquela ira com mágoa, com ressentimento, com pensamentos de vingança. Aí sim, eu estou me preparando para exteriorizar pecado, iniquidade. Agora, eu sentir ira é totalmente normal. Porque não pode ela me dominar. Eu não posso agir em ira. Quer ver uma coisa? Esses dias eu vi alguém dar um conselho, porque a pessoa estava muito irada com o familiar, estava muito irada mesmo, essa pessoa, e alguém chegou assim, nesse momento então você não fala, espera passar essa ira, para depois você sentar e você conversar, porque se você falar agora você vai pecar. Esse é o conselho. A ira vai passar. Sim, me defendem aí, Jesus. Lembra no retiro que eu falei sobre esse negócio aí? Imagina Jesus com toda mansidão e amor, pega um relho. Casa do meu pai será chamada casa de oração. Amigo, chegou chutando, batendo mesmo, não tem esse negócio. Você não imagina Jesus assim, né? O homem também. Jesus era homem também, perfeito. Ele é a nossa referência. Casa de meu pai será chamada casa de oração. Sabe? Agora isso é regra? Não. Não é, irmão, não é regra. Não é regra. Agora imagina Jesus na sua doçura chegar para um religioso sacerdote e dizer assim, vocês são filhos do diabo. A pessoa que mais falou do inferno no Novo Testamento foi Jesus. Então nós precisamos olhar para as Escrituras de uma forma mais ampla, né? E atentar para essa realidade, não maquiar, irmãos. Por isso que eu preciso falar para você o seguinte, seja você mesmo e se deixe ser trabalhado pelo Espírito de Deus. Não esconda suas fraquezas, suas debilidades, entendeu? Mas também não exponha muito, né? Mantenha o equilíbrio, sabe como é que é? Porque quer ver uma coisa? Já passo para a irmã Cristina. Eu me lembrei de uma situação agora e eu digo, puxa vida, eu preciso urgentemente melhorar. Depois de tantas e tantas vezes minha esposa falar, mas não foi aqui, foi numa outra igreja. E uma irmã, ela orou 6 meses para vir conversar comigo. Aí 6 meses para falar comigo, porque ela precisava falar comigo, estava passando uma situação muito difícil, precisava abrir o coração. E ela no final da conversa, do aconselhamento desse pastor, eu levei 6 meses para chegar aqui e abrir meu coração para o Senhor. Mas por que, irmã? Qual a dificuldade? Pastor, olha, eu vi o senhor pregando, digo, se ele prega desse jeito, eu vou falar para ele, ele vai me bater. Olha a imagem que eu estava passando. E continuo para alguns, né? Mas tá. O que eu pensei? Eu digo, eu preciso mudar isso. Para que as pessoas tenham acesso. Eu já não sou lá nem um pouquinho simpático. Pregando desse jeito, como a Ângela disse, parece que tu vai bater... Parece que tu quer bater, e um dia eu falei para o meu irmão, parece, não, eu quero mesmo, irmão. Eu quero mesmo, não é que parece, não, às vezes parece, mas às vezes eu quero mesmo. Entendeu? Porque não vai, não, sabe? Mas aí eu preciso... Aí Deus me trouxe para cá, ao lado do pastor Kleber. Sentado aqui, eu tinha que pregar, e o pastor olhava assim, daqui a pouco ele me dizia assim, tia parceiro, está cheio de visitante aqui hoje. Em outras palavras, dá uma... Sabe? Aí eu tinha que... Isso me ajudou, irmãos. Me ajudou. Entendeu?
para eu poder, e ainda estou no processo, né? A coisa tá complicada. Irmã Cristina, acho que foi que levantou a mão. Isso, exato. Sim. Isso, exatamente. Isso é fundamental. O processo de amadurecimento nessas áreas, ele começa por aí. Essa é a porta de entrada. Tá? Você se retira para falar com Deus e fala para Ele: Senhor, eu sou, por exemplo, eu sou mentiroso, eu sou ciumento, eu sou perverso, eu sou lascivo, eu sou irado, eu sempre de mau humor, eu sou irritado, entendeu? E eu sei que tudo isso entristece o teu espírito, né? Aí você começa a falar: hoje mesmo eu fiz isso, né? Eu falei aquilo e tal. Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso do teu espírito para lidar com essas realidades. Eu sei que tu me amas, eu estou salvo em Cristo, mas esse processo de santificação é obra do teu espírito em mim. Quer dizer, vai falando para Deus essa realidade. É ali que o Espírito de Deus vai trabalhar, ok? E isso vai te ajudar a lidar com as suas fraquezas e também vai te ajudar a lidar com a fraqueza do outro. E principalmente se o outro não for cristão. Porque, irmão, a barra é pesada com o cristão. Imagina o camarada que não é cristão, irmão. Eu quero um irmão para me acalmar aqui. Porque a coisa sabe? Não é? Principalmente como o irmão falou ali: mas e tu é crente? E crente pode? Crente pode tudo, irmão. Eu já falo assim: crente pode tudo. Quem diz que não pode? Ele não deve, mas pode. Entendeu? Lógico, é isso aí, César, é isso aí. Só para avisar que eu tenho 10 anos de vida cristã, tá, irmão? Não tenho 30. De repente... Porque assim, às vezes as pessoas acham: olha, para mim a irmã é bem tranquila, bem calminha. Não é bem assim. Hoje eu reajo de forma diferente. Está aqui a Paula, que deve lembrar lá no passado, que eu ensaiando com o pessoal, e de repente eu dizia: gente, acabou o ensaio. Acabou, vamos orar e vamos para casa. Por quê? Porque eu estava no meu limite já. Se eu sigo ensaiando, a coisa ia ficar horrorosa. Então vamos orar e vamos embora para casa antes que eu, vou esperando as mãos. Mas é um processo, mas que eu digo, ele precisa acontecer. Não é possível que eu vou viver a minha vida inteira. Não, mas aí tá. E no caso do pastor Júlio, eu sou testemunha que muita coisa mudou. Eu me lembrei de uma situação aqui que dificilmente não vou dizer que eu não vou fazer, né, mas dificilmente eu iria repetir essa situação. Um culto de quinta-feira, uma das nossas igrejas lá em São Paulo, eu abri o culto com um salmo, e lá tinha o irmão Mário. O irmão Mário era um irmão que ele ia constantemente na igreja, mas tinha alguns problemas mentais, também até pelo muito tempo usando drogas, aquela coisa toda. Para vocês terem uma ideia, ele pegava a Bíblia, dobrava e usava a Bíblia aqui, ó, assim que ele chegava na igreja. Mas ele assim, ele não incomodava, não atrapalhava o culto nem nada, entendeu? Muito pelo contrário, até ajudava, né? E as cadeiras lá, aquelas cadeiras brancas no templo, né? E naquele dia eu achei ele diferente. Eu achei: o irmão Mário está diferente, cara, porque ele chegou e ele sentou perto de umas irmãs que estavam mais na frente, assim, porque dificilmente ele fazia isso.
Ele sentou ali, ficou na dele, não cumprimentou ninguém, porque ele chegava cumprimentando, ele fazia assim, ó, paz do Senhor, irmão. Bem assim, Jesus te ama. Fazia assim. O pessoal já estava acostumado com ele. Mas aquele dia ele sentou ali, aí eu pedi para o pessoal se colocar em pé, comecei a ler o texto, um salmo, e ele começou a ler junto comigo. Aí eu parei, olhei para ele, ele fez assim, ó. Aí comecei a ler o texto de novo. Ele começou a ler de novo, eu disse assim, Mário, é o seguinte, ó. Deixa que eu leio, só ouve, tá? Não atrapalha. Aí eu voltei para o texto, comecei a ler, ele começou a ler de novo. Aí eu disse assim para ele, Mário, se tu me atrapalhar de novo, eu vou te arrancar dessa cadeira. Eu falei assim para ele. Aí ele disse assim, vem. E eu fui, irmãos. Eu levantei ele com cadeira e tudo. O templo era mais ou menos desse tamanho, mas tinha dois lances de escada, né? Eu arranquei, quando chegou na porta de descida, eu arranquei ele da escada, literalmente tirei os gritos e eu, junto nele, arranquei ele mesmo. Ia descendo a escada, segurando ele, né? Aí vinha subindo uma irmã da intercessão. Pastor, vamos orar por ele. Não, não precisa de oração, eu vou jogar ele lá fora. E joguei ele lá fora. Joguei ele fora da igreja. Joguei ele lá fora, fechei o portão era alto. Ele me jogou um sapato, pegou na cabeça. Ele pegou na cabeça. Aí eu voltei para o culto, me arrumei, voltei, segui o culto normal. Isso aconteceu 2 vezes. Só que hoje eu acho que eu não faço isso, irmãos. Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Foi 2005, né, irmã? A irmã lembra bem, né? Isso trouxe muita dificuldade para mim, principalmente quando depois eu reuni o conselho, mais especificamente a junta diaconal, porque alguns diáconos me chamaram a atenção, né, com jeito também, com cuidado, mas me chamaram a atenção na minha postura, meu comportamento. E eu disse, irmãos, os irmãos me perdoem, mas se acontecer de novo e vocês não fizerem nada, eu vou arrancar ele daqui de novo. Mas eu fiz certo. Não fiz, irmãos. Não fiz. Entendeu? Não fiz certo. Deveria ter pedido para um diácono tirar ele dali, né? Segurar ele, coisa desse tipo. Então, hoje, eu já penso 2 vezes, porque traz escândalo, entristece o espírito, né? Embora, como a Ângela falou, bom, já passou tanto tempo, eu preciso aproveitar o tempo e me deixar ser trabalhado. Eu ainda tenho esses impulsos, irmãos, mas não tão intensos como esse, por exemplo, entendeu? Eu lembro que uma vez num culto de jovens aqui, estava aqui, tinha umas irmãs mais atrás, umas jovens mais atrás, e entrou um senhor, um cara altão, grandão, que às vezes ele anda na rua aí pedindo, e ele entrou e sentou perto delas. E a Cris, foi a Cris, né, Ângela? Foi a Cris que me falou, a Cristiane. Ele disse, ele está mexendo com as meninas. E eu olhei para trás. Eu disse, levanta e sai. Agora. E ele... Só que eu levantei e fui em direção a ele. E ele levantou e saiu. Aí o Douglas, o filho do diácono Carlos, disse, pastor, ele só veio pedir o dinheiro para um lanche. Dá o dinheiro para o lanche para ele e manda ele embora. Porque ele está incomodando as meninas aqui. Não fui violento, mas fui firme. Aí eu pensei, puxa vida, acho que eu estou melhorando. Acho que eu estou me convertendo. Então a gente vai administrando. E eu sei, por que eu falo isso, irmãos? Porque vocês olham para nós aqui, e às vezes vocês acham assim, eu penso que nós não vivemos isso, não temos essas fraquezas, sabe? Não temos essas debilidades. Mas nós temos, irmãos. Nós temos. Tanto que uma situação como essa traz escândalo. Só em falar para vocês aqui eu já escandalizei alguns. Imagina o pastor Júlio pegando o camarada com a cadeira e tudo, jogando fora da igreja. Um absurdo disso. Que loucura. Como é que pode um pastor, né,
Mas vocês precisam ouvir esse tipo de realidade para entender que todos nós estamos num processo. Às vezes as pessoas vêm, pastor, hoje eu tive vontade de bater no meu esposo. Por que não bateu? Me dá vontade de responder assim, sabe? Me dá vontade de responder assim. Eu digo, é mesmo? Sim, por isso. Aí o que você está sentindo agora? Muita raiva. Ou então muita culpa. Mas por que culpa? Você não bateu, você teve vontade. Pois é, pastor, mas isso é terrível. Tem coisa pior que isso, irmão. Então, é conduzir as pessoas a essa realidade. Por que essas circunstâncias, essas situações se apresentam a nós? E Deus permite, escuta isso. Deus permite, por quê? Porque Ele está trabalhando em nós. Isso não é ruim, não é mal em si, não é bom. Porque é um trabalhar de Deus em nós. Você já se pegou assim, puxa vida, fiz de novo. Falei de novo, não era, meu Deus do céu, falei de novo. Mas entenda, não se prenda, leve isso em consideração, como a irmã Cristina falou, leve isso para a oração, mas continue caminhando, continue andando. Ele está trabalhando. Creia nisso. Baixei o aplicativo e fazia a conta de vida. E o Cláudio me ajudou. Sentei a mãe na cadeira da mamãe, vamos tirar a fotinho. Até a identidade, fiz todo o processo, botava a fotinho, saiu do outro estado. Mãe, abre o joguinho. A mãe abria, tirava a foto, não saiu bem, tive de novo. E aquilo foi me irritando. Aquilo foi me tomando de uma irritação horrorosa. Chega, não vou fazer mais nada disso. Só que ao mesmo tempo que eu tive aquela reação, acabei ficando brava até com a minha mãe, que coitada, não tem discernimento, né? E eu fui pro quarto. Quando eu entrei no quarto, eu desatei a chorar. E me culpando pela minha reação de irritabilidade, de todo aquele processo que eu estava vivendo ali. Pedi perdão, Deus, peço perdão, eu não posso me irritar com minha mãe, as reações dela não são naturais como as minhas, ela está no processo. Assim, fui dizendo para Deus, né? Deus, dá um jeito nisso, Deus, eu não consigo. Se eu não fizer, ela não vai receber, ela precisa desse dinheiro para as coisas dela. Deus ouviu meu arrependimento. Por quê? Segunda-feira eu vou ligar lá para ter fé. Eu não consigo. Liguei. 8 e pouco da manhã, olha, como é que você perde dessa? Não, olha, a foto está bem. Eu, como que está bem? Você aqui disse que a foto não está bem. Tu pode entrar agora no aplicativo? Pode. Tu entra lá, termina o cadastro, terminei, ok, já confirmado. Tu vai lá e vê se está aprovado ou não. 30 do 10, cadastro aprovado. Agora, digo assim, é um processo difícil, e a gente tem essas reações. E agora o pastor Júlio falou que essas reações são, Deus permite para ver até onde vai, para depois de dizer assim, ó, eu vou trabalhar na sua vida nesse sentido, a gente tem que se dar conta. Resolvi trazer isso como exemplo, porque a gente se irrita, é normal. Agora a gente não pode carregar essa cruz nos ficando, né? Porque é ser humano. Você tem que lidar, nós temos que aprender a lidar com o sentimento de culpa, enfim, porque irmãos, o sentimento de culpa, ele é pior do que a culpa. Por quê? Porque o sentimento, geralmente, ele está apontando para algo que não é verdadeiro. Culpa é real. Você é culpado? Se arrepende, pede perdão, acabou. Mas por que você está se sentindo culpado? E 99% das vezes que nós nos sentimos sentimento de culpa, nós não somos culpados, mas nós trazemos essa responsabilidade para nós. E aí nós precisamos do Espírito de Deus para não caminhar debaixo desse jugo. Isso é seríssimo, irmãos. É muito séria essa questão. Nós precisamos trabalhar claramente essa questão do sentimento de culpa.
Você está se sentindo culpado, culpada? Analise, mas por que eu estou me sentindo assim? Qual a razão? O que eu fiz de errado? Entendeu? Bom, mas eu tive essa reação não é certa. Não, não é certa. Mas isso não é normal? Não, é normal. Entendeu? É normal. O que não é normal, você está preso a essa realidade, mas isso, vez por outra, vai acontecer. Isso não pode parar. Por que eu falo isso aqui, irmãos? Porque isso geralmente, na grande maioria de nós, isso trava a nossa caminhada. A gente vem muito bem, vem orando, lendo a palavra, jejuando, vem para a igreja, aquela coisa toda. De repente, quando menos espera, achou que estava, que não ia fazer mais, de repente se irritou, gritou, se entristeceu, largou um palavrão. E aí desiste. Joga tudo aquilo que fora construído até aqui fora, achando que não tem jeito, que não dá. Não é assim? É assim, irmãos, mas está errado. Tudo que você viveu de certo até aqui não era verdadeiro? Era verdadeiro, é obra do Espírito. Só que à medida, escute isso, à medida que nós vamos crescendo em santidade, em santificação, na mesma proporção o Senhor vai nos colocar de frente com as nossas maiores fraquezas. As fraquezas mais profundas, elas vão vir à tona. E isto é obra do Espírito de Deus. Não é ruim. É Ele mostrando o quanto nós avançamos, o quanto nós já crescemos. À medida que você vai se aproximando cada vez mais da luz, você vai enxergando coisas que você achava que não estavam lá, mas elas sempre estiveram. Mas por que você viu agora? Porque tem mais luz, você está mais perto da luz, já falei sobre isso. Não é porque você está longe, não, porque você está mais perto. Você entende isso? Então não retroceda, não jogue tudo para o alto. Fui lá, tinha o pé na jaca lá e agora está tudo perdido. Não está tudo perdido. Siga o processo normal, pague o preço, se submeta à orientação e siga caminhando normalmente, porque o Espírito de Deus está trabalhando na sua vida. Leve isso em consideração mais do que os seus erros, mais do que suas falhas, mais do que os seus pecados, para que você aprenda a lidar com o sentimento de culpa. Olha só, já li esse texto aqui, nós não vamos sair daqui. Lê para nós aí Tito, capítulo 2, versos 11 e 13. Tito 2, 11 e 13, olha só. Quanto à graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, até o 13 ou o 13? 11, 12 e 13, me faz favor. Para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, guardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Olha só o trabalhar da graça em nós, porque a mesma graça que nos salva, nos santifica. É a ação do Espírito de Deus em nós. Porquanto a graça de Deus se manifestou Salvador a quantos homens? A todos. 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 De que maneira? Primeira coisa, educando-nos. Essa palavra no grego significa treinar crianças. É o pedagogo. Educando-nos. A graça nos educa. É como uma criança que está sendo treinada, ensinada. É tudo novo para nós. Nós vivíamos no pecado, irmãos. A única coisa que nós sabíamos fazer por excelência era pecar. Agora o Espírito de Deus habita em nós, temos uma nova vida. Agora estou em Cristo, uma nova criatura, tudo se fez novo. Só um pouquinho. Há um processo aqui. A graça nos educa, como está treinando uma criança, ser instruído ou ensinado, para que renegadas, olha só, aí entra a nossa parte também, negar, a impiedade e as paixões mundanas, eu tenho que abrir mão. Já a gente vai entrar aqui na primeira questão aqui do caráter, que é a cruz. O que é cruz? É morrer, é se separar. Eu tenho
eu tenho uma paixão por isso, eu tenho um desejo, mas eu sei que isso não agrada a Deus. Eu tenho que renegar isso, por amor a Cristo. E o Espírito não vai fazer, ele vai me ajudar, mas sou eu que tenho que fazer. Eu estou lembrando de um negócio aqui, mas já eu falo para você. Vai escandalizar ainda mais, mas vai ajudar. Renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século de forma sensata, com mente sã. Mente sã, tá? Sóbria, de forma moderada, tá? Justa, tá? Que é a questão aqui, né, de justiça, daquilo que é correto, de acordo com a retidão estabelecida, e piedosamente. O que é uma pessoa piedosa? Tá? Temente a Deus, que ama o Senhor e coloca Deus em primeiro lugar, tá? Aguardando a bendita esperança que é a manifestação de Cristo Jesus. Então, a graça é que nos capacita, a graça de Deus nos capacitará a fazer as coisas certas diante dEle. Pela graça é que recebemos a natureza de Cristo. Com esse poder diante de nós, precisamos decidir ser semelhantes a Cristo em cada ação. Será um operar de transformação diário, um processo. Como tal, damos um passo de cada vez, em cada passo corresponde a um nível de maturidade alcançado. O crescimento. Estamos em desenvolvimento, ok? Deus nos capacita, cabendo a nós aplicar essa realidade em nossas ações. Um cristão é aquele que segue ao Senhor e responde positivamente ao desejo dele de expressar o caráter de Cristo na terra. Quando falamos de virtudes que fluem do coração, não podemos achar que elas simplesmente aparecerão do nada. Precisamos saber que Deus é quem opera a transformação, mas a partir de uma decisão nossa de viver dessa forma. O cristianismo não é meramente a obediência de mandamentos, mas é uma expressão de fé do coração. Deus deseja produzir em nós um coração quebrantado. Ok? Agora vamos lá. As ferramentas que Deus usa para isso. A primeira ferramenta é a cruz. Alguém leia para nós Mateus 16, 24 e 28. Mateus 16, do 24 ao 28. Esse é o primeiro instrumento que ele usa. Um de cada vez. Olha só a condição de ser discípulo de Cristo. A cruz é a ferramenta mais importante para a formação do nosso caráter, pois foi através dela que se abriu a porta para a salvação. A cruz nos fala da libertação do poder do pecado, sendo a resposta de Deus para a transformação humana. É a maneira que Deus utiliza para nos libertar de nós mesmos. Tomar a cruz é seguir as pegadas de Cristo. É decisão de renúncia e de alinhamento à vontade de Deus. Precisamos andar na caminhada cristã sempre com os olhos voltados para a cruz. Ela sempre comunicará vários princípios importantes para a verdadeira expressão do caráter de Cristo. Primeira coisa que nós temos que entender, que cruz é um instrumento de morte. E nós já morremos para o pecado, para o mundo e para a carne. Fomos separados disso, ok? Nós pertencemos a Deus. Mas cruz também é renúncia da sua própria vontade. O que aconteceu antes de Jesus ir para a cruz, no Getsemane? Pai, seja feita
não a minha. Renúncia. Você quer ver uma coisa bem simples? Eu gosto muito, gosto mesmo, daquele grupo Roupa Nova. Quem gosta? Gosta? Você gosta também? Tocam bem, né? Cantam bem, né? Os caras são muito bons, mano. Só que eu tive que renunciar. Porque é uma fraqueza que, sabe, se eu não vigiar. Você está entendendo? Não. Agora é a sua vez. Isso que é cruz. Tem problema? Não. Só que eu lembro uma vez eu estava em casa, sabe? Assistindo um DVD do tempo do DVD, Roupa Nova. Estava ali me deleitando. E a Ângela não me avisou que ia chegar uma irmã da igreja. Sabe? Para conversar, irmão. Eu estou lá na sala, que a irmã... Pastor, olha o que o senhor está vendo. Eu disse, pois é, irmã. É roupa nova, não é roupa velha, irmã. O que eu vou falar para a irmã? E aquilo trouxe escândalo para a irmã, porque a irmã achou que eu era do outro mundo, do outro planeta. Sabe? E eu disse aquilo, meu Deus do céu. Nem na minha casa eu posso pecar. Sempre tem alguém. Aí eu fui orar para Deus. Eu disse, Deus, o que eu faço? O que eu faço? Deus, sabe aquelas vezes que você insiste e Deus não fala nada, aí você fica em silêncio alguns minutos, esse silêncio, irmão, de repente eu ouço claramente assim, ó, renuncia. Só isso. Para mim, olha, experiência pessoal, aí que está. Para mim se tornou pecado. Para mim. Para mim se tornou. Não para você. Para mim. É uma questão pessoal. Porque quando a Bíblia não diz que é pecado, não é pecado. Eu vou repetir. Porque eu tive problema no seminário quando eu falei esse negócio aí, meu amigo foi chamado na diretoria e o negócio pegou. Mas não era sobre esse assunto, era sobre vinho. Quando a Bíblia não diz que é pecado, não é pecado. Pode se tornar pecado. Agora, dizer que é pecado quando a Bíblia não diz, e foi aí que eu me perdi, César, eu levei na cabeça. Porque um pastor amigo nosso falou que beber vinho é pecado, e eu não sabia que ele tinha falado. E eu falei, não, mas se falou que está errado, ele pecou. Porque eu não tenho que acrescentar nem tirar nada da palavra. E a Bíblia não diz que é pecado. Se o pastor, e eu falei assim, ó, já um tom mais de pregador. E se alguém ensinou você que é pecado, ele está pecando e ensinar errado. Falando que a Bíblia não diz, afirmando que a Bíblia não afirma. Meu amigo, eu nem terminei a frase, já estava na diretoria já. Você chamou o fulano, pastor de tal, diretor de pecador. Foi o diretor que falou. Então, se ele falou, está errado. Se ele é diretor, se ele é presidente, não interessa. A Bíblia não diz isso. Agora, quando se torna, ok? Aí entra a questão de maturidade, entendimento, de compreensão, de não trazer escândalo para os irmãos. Na minha consciência, se me fere para mim, entendeu? Eu não posso fazer. Precisamos entender isso, irmãos. Precisamos conversar sobre isso. Ok? Sim. Exatamente, Noé, bebeu demais. Não estava acostumado com o negócio. Gostou e foi até o final. Não é verdade, não é uma doutrina, né? É um dogma. É um dogma. Não, lógico. Sim, é que doutrina é o que a Bíblia fala. Dogma é uma interpretação, tá?
que é uma interpretação livre, que pode... Isso, regra, exato, ok, isso. Isso, exato, exatamente. Então eu estou tocando nesses assuntos aqui porque a cruz, esse é o instrumento de Deus para trabalhar no nosso caráter. Pois não. Ok. Você está correta, tá? Que é justamente quando se torna, mas nós continuamos com o princípio. A Bíblia não diz que é, então eu não posso dizer. Agora, a Bíblia mostra quando se torna, entendeu? Quando se torna. Por exemplo, quando a Bíblia fala em Filipenses capítulo 4, vamos para lá. Eu sei que esse assunto é meio... Mas é importante a gente trabalhar ele de uma maneira muito tranquila, muito madura, porque é importante. Todos nós enfrentamos essa realidade. Olha só. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vou ler para os irmãos acompanhem. Filipenses 4, 8. Achou aí? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, seja isso, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Esse é o filtro, é um dos filtros, entendeu? Por exemplo, nessa questão de ouvir música secular. Nós temos níveis aqui de maturidade e entendimento, tá? E todos eles devem ser respeitados, porque esses níveis, eles estão muito diretamente ligados ao trabalhar do Espírito de Deus em nós, entendeu? Então, se para você é pecado, você tem esse entendimento, essa compreensão de que é pecado, você só pode dizer e afirmar que não é pecado quando você for convencido pelo Espírito de Deus através da palavra, não pelo que está sendo falado, porque isso é uma experiência pessoal, entendeu? Porque a Bíblia não está afirmando, mas ela aponta, como a irmã Ariane colocou, vai nos levar, pode nos levar, irmãos, e outras pessoas também, entendeu? Eu entrei nessa área aqui, mas pode ser qualquer outra área, entendeu? Quer ver uma coisa? Com relação a tatuagem, piercing, entendeu? Que eu sei que o colégio episcopal, né, largou uma nota já faz uns 3 ou 4 anos atrás aí, que a igreja metodista wesleyana, né, orienta os seus membros a não usar. Mas agora, se você pergunta para mim, é pecado tatuagem? Está na Bíblia? Na Bíblia lá está dizendo lá em Levítico que não faça marca no corpo, mas ali é marca para os mortos, irmãos. É idolatria, aquilo ali não tem nada a ver. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não proíbe. Olha só, eu fui convidado para um debate sobre esse assunto em nossa igreja lá em São Paulo. Só tinha os cabeção lá, gente da autoridade máxima da igreja. Eu não fui. Por que eu não fui? Porque eu ia trazer problema para eles. Porque eles já começaram no convite desse debate aí, estava muito forte esse negócio na igreja lá em São Paulo, piercing, tatuagem, esses negócios, alargador, não sei mais o que, uns negócios meio estranhos. E é pecado, não é? Do diabo, não é? Aquela coisa toda. E a maioria estava afirmando, entendeu? E aí me chamaram, colocaram o meu nome para
esse debate. Só que o debate já tinha sido determinado qual que seria a linha de raciocínio, né? Que era pecado, e não somente isso, que era demoníaco. Irmãos, ia para lá só para bater boca, porque a Bíblia não diz isso. Agora, existem tatuagens que apontam para idolatria, para seitas? Claro que existe, irmãos. É lógico. Que não convém para um cristão? Lógico que não. Agora, olha só, irmãos, como essa questão é complicada. Irmão Jorge se converteu. Quem lembra do irmão Jorge, um ex-macumbeiro, que se converteu? Lembra, não? É o tempo do cinema lá, lembra, Marco? Ah, o Jorge. O Jorge, convertido, já dando testemunho nas igrejas, né? E aquela coisa toda, nós íamos jogar futebol e às vezes ele ficava no time sem camisa e não tirava a camisa. Não, Jorge, tira a camiseta, cara, vamos do time sem camisa. Não. Aí eu fui falar com ele. Porque eu vi que ele ficou constrangido. Ele disse, não, pastor, olha só, ele levantou. Ele tinha tatuado no peito um ponto do Exu que ele servia. Sabe aqueles pontos que eles lançam no chão assim para invocar o demônio? Ele mandou tatuar aqui. Ele disse, pastor, se eu levantar aqui, os irmãos vão se escandalizar e vão achar que eu continuo preso pelos demônios. Eu já estou livre, Jesus já me libertou, mas eu não quero causar escândalo. Olha o resultado. Agora, duas coisas que eu quero falar aqui. Primeiro, ele estava muito certo em não trazer escândalo. Agora, por outro lado, nós como igreja precisamos amadurecer e entender que uma vez liberto pelo nome de Jesus, acabou, não é uma tatuagem que vai prender os demônios, irmãos. Amém, mas a grande maioria não pensa assim. E por falta de entendimento e de compreensão das Escrituras, não é o que o pastor está dizendo, irmãos. Sim, ele fez quando ele fez um pacto, ele foi preparado por uma mãe de santo em Porto Alegre durante 1 ano. De 12 meses do ano, ele ficou 8 meses enterrado no cemitério, até o pescoço. Porque o guia dele era um Exu. Ele trabalhava a partir da meia-noite. Ok. Sim, mas isso foi antes da conversão dele, né? E ele fez consciente, porque é o seguinte, ó, esse ponto que era feito no chão, no centro de Quimbanda lá, ele mandou fazer aqui, porque quando ele precisava, de repente, ele fazia os negócios, o demônio vinha e tomava ele. Era simples assim, entendeu? Nesse sentido, agora, essa questão da legalidade, ok? Isso é importante, tá? Essa questão da legalidade funciona, tá? Ela funciona mais para fora do que para dentro. Uma pessoa em Cristo Jesus, ela está em Cristo, acabou. Ela tem que ter cuidado, entendeu? Para não pecar ou para não levar outras pessoas a pecar. Ok? Não sei se eu estou sendo claro aqui. A palavra de Deus, ela não aponta para essa realidade de uma legalidade, como muitas vezes é falado de uma forma exagerada. Existem, sim, eu tenho que vigiar, eu tenho que ter prudência, né? Porque aquela frase que o César citou ali, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Imagina eu chegar aqui de tatuagem, irmãos. Entendeu? Sim. Ok. A liderança, até onde eu sei, o pastor Felipe tem mais memória do que eu, mas eu acho que, na verdade, foi uma orientação e não uma ordenança. Tá? Agora, quando é uma ordenança, se submeter ao correto. Não, na bebida é uma ordenança, é uma regra do estatuto, ok? Lê para nós aí. Ok.
Ok. Aí ele está falando sobre justamente o hábito de tomar constantemente, tá? Não é uma questão... Sim. Sim. Isso. 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 Isso, exatamente. Não pode se tornar um hábito, ok? Não pode isso, não pode se tornar um ídolo. Pastor, mas também tem que pensar de não ser pedra de tropeço. Isso. Eu sei que eu tenho irmão que está saindo dos problemas. Exato. Eu não vou dizer para ele, eu não vou escolher na minha casa com alho, porque ele possa ficar. Exatamente. E aí nós entramos naquilo que nós falamos lá, quando que se torna pecado, ok? Quando a Bíblia não afirma. O que eu estou levando os irmãos a pensar? Você não tem que abandonar o seu pensamento, o seu conceito. Você tem que levar isso para a oração e para a palavra de Deus. Mas não deixe de fazer isso. Para que você seja convencido pelo Espírito através da palavra de Deus. Não abandone o seu conceito. Tá? Mas entenda que é uma necessidade de amadurecimento. Por quê? O perigo aqui, irmãos, é nós afirmarmos, e isso é muito sério, afirmarmos o que a Bíblia não afirma. Ok? Isso é muito perigoso. Então, quando a Bíblia não afirma, eu não tenho que afirmar. Agora, quando a Bíblia não afirma, ela mostra caminhos, tá? Para que eu seja prudente, para que eu evite. Tá? Só para encerrar aqui, o nosso tempo já terminou. Há uns anos atrás, Daniel chegou em casa com um par de brinco. Aí ele colocou e disse: pai, o que tu acha? Ah, tá legal. Aí, né? Aí ele perguntou: você usa? Não, eu não uso. Tá? Aí ele diz assim: pai, aí como é que eu faço? Eu digo: filho, é o seguinte, ó. Deixa eu falar para você. A Bíblia não proíbe, até os homens usavam brincos na Bíblia. O pessoal não, né, às vezes, não sei se deleta isso, tira da Bíblia deles, mas, né, não eram só os escravos. Aliás, o escravo comprado por amor usava brinco, esse era um sinal. Mas é o seguinte, ó, isso pode trazer escândalo para alguns, tá? E dentro da orientação que nós temos, né, hoje, pode trazer alguma dificuldade. Então eu quero que tu pense o seguinte, ó, se começar a trazer muito problema, não vai na igreja com esse negócio. Se de repente o teu líder, ou outro pastor, porque foi aqui, né, falar para ti não usar, não usa. Obedece, não usa. Pronto, é simples assim, tá? Aí ele me perguntou: mas é pecado? Aí eu respondi com outra pergunta: mas por que você está dizendo isso? Não, porque um irmão me falou que é pecado. E ele te mostrou isso na Bíblia? Ele só me disse que o meu corpo é o templo do Espírito. Isso aí não tem nada a ver com isso aí, cara. Pegou o texto fora do contexto. Não é pecado, mas já se tornou porque tu escandalizaste esse irmão. Você está entendendo? Aí o que acontece? Ele usou uns meses, depois não usou mais. Mas se você coloca a lei suscita o que, irmãos? A lei suscita o pecado. Ela fortalece o pecado. A graça nos livra. É ensinar, é instruir. Então cuidado com os filhos. Eles têm que ter essa liberdade de chegar e conversar e sentar, entendeu? Não diga é pecado, é do diabo, você vai para o inferno. Ensine. Abra a Bíblia. Dá trabalho? Dá. Mas vale a pena. Porque é muito fácil, eu podia dizer: não, cara, que esse negócio, esse pecado aí, cara, esse negócio do diabo aí, homem usando brinco, que negócio é esse, cara? Sente e converse, irmão. Mostre na palavra. Sabe por quê? Porque se eu dissesse para ele que é pecado, um dia ele vai começar a ler a Bíblia e ele não vai encontrar. Aí ele vai dizer para mim que eu menti para ele, usando a Bíblia.
E isso é pecado. Como é que eu resolvo isso? Então nós nunca perdemos, mesmo que seja contrário ao nosso pensamento, abrir a Bíblia e falar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz isso. A Bíblia não diz, mas ela orienta, nesse caso pode ser isso, pode ser aquilo, então toma cuidado. Pronto. É simples assim, irmãos. Tem os riscos, exatamente. Tá? Deu aí para entender? Não, às vezes porque essa pessoa, na verdade, às vezes o que é que acontece? É que esse assunto, nosso tempo já terminou, mas o que acontece? Geralmente, quando às vezes é realmente falta de entendimento e compreensão, né? A pessoa realmente se escandalizou, é nova na fé. Mas existem outras situações que às vezes a pessoa quer fazer, mas ela não faz. Por N razões, não é por causa de Deus, e ela condena isso no outro. Entendeu? Porque isso aí é farisaísmo. Né? Mas mesmo assim, porque a gente não conhece o coração, né? A gente não sabe, a orientação sempre ela é bem-vinda. No que diz respeito, olha, se escandalizar, não faz. Entendeu? Vai trazer escândalo, vai entristecer o irmão, né? E aí vai fazer ele tropeçar. Então é melhor não fazer. Renuncie, abra mão. Eu sei que você gosta, entendeu? Eu sei que vocês gostam de usar tatuagem. A maioria gosta de usar tatuagem aí, né? Usar brinco e tal, alagador. Mas abra mão por amor ao seu irmão. Por amor, renunciou, né, César? Vocês têm que ter mais liberdade para falar, irmã, é tranquilo. Tá? Assim que a gente amadurece, cresce. Tá? Repito, continue com o seu pensamento, não abra mão dele até que você seja convencido pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós temos muito ainda que crescer. Temos muito ainda que amadurecer. A boa notícia, Senhor, é que Tu estás trabalhando em nós. E que Tu não desistes de nós. Caminha conosco, Senhor, nos ensina e nos instrui. Por isso nós Te damos graças. Espírito Santo, obrigado pelo Teu amor, pela Tua paciência para com cada um de nós. Encaminhar e nos ensinar e nos instruir no caminho da verdade. Que o nosso coração, Senhor, se mantenha inteiramente voltado para Ti e para a Tua palavra. Sendo iluminado pelo Espírito para que no nosso caminhar venhamos a cada dia mais e mais revelar Cristo em nós. Assim oramos, agradecidos a Ti por este tempo. Em Cristo Jesus. Amém